E nesse sentido, Sória, para as pessoas que estão nos vendo, vão assistir esse nosso vídeo, quando a gente fala de barragens, né? E aí estamos falando de diversos tipos de barragem, engenharia de barragens para as mais diversas naturezas. Como é que você definiria a importância da engenharia de barragens para a construção civil como um todo, para a engenharia como um todo, para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira, né? Qual é a importância de se tratar esse tema barragem de forma cada vez mais profissional, cada vez mais tecnicamente reforçado, né? Como é que você colocaria a importância dessa temática para a gente? Eu acho que falar sobre a importância de barragens, antes de mais nada, é falar sobre infraestrutura. No nosso meio civilizatório atual, desde a Revolução Industrial, basicamente, houve a necessidade da infraestruturação das economias para que pudesse o produto circular e a sociedade, enfim, usufruir dos benefícios da modernidade. Então, infraestruturas de um modo geral, infraestruturas viárias, energéticas, infraestruturas de saneamento, infraestruturas de telecomunicações, etc., são fundamentais para que esse modus vivendi exista, né? Então, isso é patente. Então, as economias industriais que progrediram, que, digamos, têm um alto índice de bem-estar social em suas respectivas sociedades, são aquelas que primeiro se infraestruturaram. É só olhar para os países de primeiro mundo, para o G7, para a Escandinávia e para a Europa como um todo, e ver que primeira lição foi a infraestrutura, para que pudessem desenvolver a sua economia, principalmente, e sua sociedade, de forma adequada, alinhada com essa modernidade. Posto isso, soluções hidráulicas abrangentes são fundamentais nessa infraestruturação. E entre essas soluções hidráulicas, se usam um tipo de construção que chama-se barragem, né, para conter basicamente líquidos, né, no caso água, e também para conter resíduos, que são resíduos de mineração, rejeitos de mineração ou resíduos industriais. Então, a barragem sempre pressupõe, antes de mais nada, um reservatório, né? Então, esses reservatórios podem conter água, que é a grande maioria, né? Grande maioria, que é mais conhecida do público, mas também esses reservatórios podem conter outros tipos de substâncias, que daí já são as famosas barragens de mineração ou de rejeitos industriais. Então, nós temos dois grandes campos aí de aplicação de barragens, para a água, que é a grande maioria, e também de rejeitos e resíduos industriais. Visto isso, nós temos, então, eu costumo sempre falar que, antes de falar de barragem, para a população em geral, eu falo de reservatório. Quer dizer, é uma estrutura que serve como uma barreira para conter um líquido, dentro da dinâmica da física, né? E da hidrodinâmica. Então, quando a gente fala sobre um reservatório, a gente imediatamente se remete aos usos múltiplos desse reservatório. O reservatório ele pode servir não só para acumular água no período úmido, para usar depois no período seco, que essa é a principal função, é a função mais primária, historicamente, isso já se verificava, esse raciocínio na Índia e no Egito Antigo, em barragens lá que arqueologicamente se tem esses indícios, né? Já é muito antigo, há mais de 5.000 anos esse conceito já se faz presente na sociedade, e na hora que nós temos essa reservação de água, estou falando mais de água agora, você tem a possibilidade, então, de abastecer a população, ou seja, matar a sede das pessoas, dos animais, ao mesmo tempo que você tem água para irrigação, e a agricultura irrigada ela é muito mais produtiva, né? Você tem água para gerar energia elétrica, isso é uma novidade da Revolução Industrial, que antes não se fazia barragem sem pensar nisso, né?
porque não existia ainda essa possibilidade. Então, a hidroeletricidade é um uso mais recente dos caudais, né? E também você pode utilizar a água reservada para navegação, ou seja, para transporte do produto e de pessoas, com grande escalabilidade, né? É um processo de transporte muito econômico, devia ser mais utilizado, aqui no Brasil, principalmente. E também você pode controlar cheias, porque quando você tem o barramento, ao mesmo tempo você está controlando o rio, e você pode trabalhar com os tal de volumes de espera, ou seja, você barra o curso d'água e deixa uma certa diferença de barramento para que uma chuva excessiva, por exemplo, seja armazenada e controlada em uma sucessão de barramentos, né? E, além disso, os reservatórios eles têm uma utilidade também para pesca, né? Então, para a produção de proteínas diretamente nele, e também para recreação e turismo. E reservatórios de água também têm sido prestado para isso em quase todos os locais onde eles existem. E eu costumo sempre falar para as pessoas entenderem essas infraestruturas hidráulicas de maneira mais direta, que quando a pessoa abre a torneira na sua casa e acontece aquele milagre da água potável, provavelmente por trás disso tem uma barragem, tá retendo aquela água lá e controlando-a para que esse milagre se faça. Quando a pessoa tecla o interruptor e acende uma lâmpada, aqui no Brasil, provavelmente, esse ato tem uma hidrelétrica por trás. O simples ato de acender uma lâmpada ou acionar algum aparelho na tomada. Então, as barragens, indiretamente, estão no cotidiano das pessoas, estão na vida comum, em qualquer que seja de suas atitudes e atividades, você tem água e energia permanentemente. Eu repito, no modus vivendi atual, civilizatório, com alta tecnologia e muito uso de eletricidade e de água, essas infraestruturas hidráulicas, que são as barragens, estão indiretamente no cotidiano das pessoas, mas muitas vezes elas não percebem isso, né? Não percebem essa relevância e essa importância, né? Mas elas são isso, elas são infraestruturas à disposição da sociedade e voltadas para o bem-estar social. Agora, evidentemente, que, como qualquer outra infraestrutura, existem impactos no ambiente natural. Nós não podemos desconhecer isso. Então, na hora que você forma um reservatório, você muda todo um ecossistema, porque aquela água não existia antes. Então, ao invés de você usar a terra para agricultura, para florestas ou para circulação, você vai passar a usar aquela terra para guardar água. Você não está inutilizando aquela terra, você está dando uma outra destinação para ela. E os impactos ambientais existem? Claro que existem, mas eles são mitigáveis. Nós temos exemplos aí, a própria Itaipu Nacional conduz um projeto espetacular há décadas de sucesso na parte de mitigação de impactos ambientais nas suas 3 grandes vertentes, físico, biótico e social. Então, é possível fazer uma adaptação a essas situações de impacto. Mas também a construção de um aeroporto cria impacto, a construção de uma rodovia cria impacto, a construção de uma refinaria de petróleo cria impacto. Quer dizer, não tem como a modernidade se fazer presente sem esses impactos ambientais, mas que estão dentro de uma possibilidade de sustentabilidade, porque eles são passíveis de adaptação, de melhoria. Inclusive, em alguns casos, na parte de meio ambiente social, nós observamos que a vida das pessoas até melhorou muito depois que os projetos foram implantados. Então, a gente não desconhece que existem esses impactos e trabalha muito e duro com engenharia e com ciência para justamente atenuá-los ou revertê-los. Esse é o estado da arte atual. Perfeito, Soares. E, ao te ouvir,
me vieram várias questões à cabeça, né? Como na introdução a gente falou, às vezes a gente faz uso das barragens sem nem saber, né, que elas estão lá, né, de alguma forma elas estão impactando na nossa vida. E você falou, desde que a civilização tem evoluído, elas têm uma importância muito grande.